Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho e esse é mais uma videoaula do curso de Fisiologia Humana para alunos do curso técnico de enfermagem extensivo às outras áreas da saúde, os outros cursos técnicos de saúde. Bem, estamos no módulo de cardiovascular, mais precisamente na sequência de aulas sobre hemodinâmica. Nós já falamos sobre circulação arterial, circulação venosa, circulação capilar e hoje, na videoaula 16, vamos falar da pressão arterial. Na última aula, no finalzinho dela, quando nós estávamos falando de microcirculação, nós falamos que essa aula de hoje aqui seria sobre regulação da pressão arterial. E nós vamos falar sobre a regulação da pressão arterial. Só que, à medida que eu fui gravar a aula, eu resolvi dividi-la em duas. Uma, que é essa que eu estou apresentando, que a gente vai falar sobre conceitos ligados à pressão arterial, como é que se mede a pressão arterial e alguma coisa sobre hipotensão e hipertensão. E depois nós vamos dar a videoaula 17, aí sim nós vamos trabalhar a parte de regulação, porque eu percebi que se juntasse tudo ia ficar muito pesado e há, sem problema nenhum, como dividir em duas aulas. Então hoje, apesar de ter sido anunciado na aula anterior, seria a regulação da pressão arterial, nós vamos começar a falar sobre a pressão arterial em si, seus conceitos, suas medidas, suas alterações patológicas e na sequência, na outra videoaula, nós vamos falar sobre a regulação da pressão propriamente dita. Então, sem maiores delongas, vamos à temática. Bem, aqui tem uma série de definições ligadas à pressão arterial. Uma delas é a pressão arterial sistêmica, também chamada de periférica. O que é isso? É o que a gente se refere quando fala sobre pressão de um paciente ou a nossa mesmo. Seja ela normal ou anormal. A gente está falando, está com pressão alta, pressão normal, está pressão baixa, baixou a pressão, subiu. A gente está se referindo à pressão arterial sistêmica ou periférica, que é a pressão que acontece nos vasos de resistência da grande circulação ou circulação sistêmica. Então ali é que a gente tem a pressão arterial sistêmica. Diferente da pressão arterial pulmonar, esse P aí não é de periférica, é de pulmonar, que é a pressão na artéria e as arteríolas pulmonares, que geralmente é mais baixa do que a sistêmica. Não obrigatoriamente quando a sistêmica aumenta ou baixa, a pressão arterial pulmonar vai aumentar ou abaixar, não obrigatoriamente. E geralmente quando a gente fala que o indivíduo é hipertenso, a gente está se referindo à pressão arterial sistêmica. Mas há patologias cardiovasculares respiratórias que podem aumentar a pressão pulmonar, que na realidade é a pressão da artéria pulmonar, e que requer tratamento, afastando a causa, se é possível, tratando com medicamentos específicos para a hipertensão pulmonar. Fisiologicamente, a pressão da artéria pulmonar também já foi bem mais alta do que a sistêmica lá no feto. A gente já viu isso em diversas ocasiões, que por conta da hipóxia daquele local, os vasos eram muito contraídos e a pressão era muito alta. Razão porque havia um desvio do sangue do átrio direito para o esquerdo pelo furão oval e da artéria pulmonar para a aorta, pelo canal arterial, para não aumentar ainda mais essa pressão. E motivo pelo qual a criança nasce com o ventrículo direito hipertrofiado, já que a pós-carga no feto, a pós-carga da artéria pulmonar é bem maior, então o trabalho é bem maior o ventrículo direito que o esquerdo. Ao nascimento, essa pressão cai e permanece, não havendo nenhuma patologia bem mais baixa do que a pressão arterial sistêmica, e aí é o ventrículo esquerdo que vai sofrer com a pós-carga alta da aorta, e aí ele vai aumentando pouco a pouco por volta de 2 anos até a vida toda, se não houver nenhuma patologia que interfira, o ventrículo de esquerda que vai ficar mais hipertrofiado, fisiologicamente falando, do que o direito. Bem, da mesma maneira que a artéria tem pressão, as veias também têm. Uma pressão bem mais baixa, as fibras elásticas delas são bem menores, estão bem mais baixas. Para vocês terem uma ideia, uma veia com uma pressão mais alta, que é a veia porta lá do fígado, a pressão venosa é em torno de 7 milímetros de mercúrio. Mas temos também um conceito chamado pressão venosa central, que é trabalhar em UTI, pacientes graves, vai poder ter oportunidade de ver a mensuração dessa pressão venosa central, PVC, que ela é feita nos vasos venosos que vão para o átrio, bem próximo ao átrio. Se coloca um catéter ali, que seriam as veias cavas. Então, quando elas estão bem próximas ao átrio, ali se coloca um catéter e é medido. Essa PVC em adultos, ela varia de 7 a 15 centímetros de água, enquanto que a pressão arterial é em milímetros de mercúrio, que é em centímetros de água, e nas crianças, tal como a pressão arterial ela é menor nas crianças, porque é menor fibras elásticas, quanto mais jovem for a criança, menor a pressão
arterial sistêmica, e também a PVC também ela é menor na criança. Na criança ela é em torno de 5 a 10 centímetros de água. 10 quando é uma criança já mais para adolescente, já entrando na pré-adolescência, e aí já não consegue ter uma pressão de 15, mas já uma pressão que já tem, né, que já pode ser contemplada em adultos, mas quando é muito jovenzinha, ela chega no máximo a 5. Bem, e o que seria pressão sistólica, que é esse PS aqui, e pressão diastólica? A sistólica é o que a gente chama de pressão máxima, é uma pressão arterial sistêmica ou periférica máxima. Então, vamos supor que uma pessoa mediu a pressão arterial dela sistêmica, estava 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, a pressão sistólica seria a 120. E por que ela é chamada de sistólica? É porque é durante a sístole ventricular que os vasos de resistência se enchem de sangue. E durante toda a sístole vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que tem a segunda bulha, o TAC, e aí fechou, não entra mais nenhuma gota. Então, naquele momento, a gente resistou à pressão arterial máxima. Como ela é o resultado da sístole ventricular, ela é chamada de pressão sistólica. Aí, né, o sangue das veias venonas vai para o coração, e volta para o lado direito. Aí isso esvazia os capilares, favorece a passagem de sangue das veias dos vasos de resistência, as artérias, arteríolas, meta-arteríolas para a circulação, e aí ela que estava lá no auge, né, aqui se for de 120, estava no 120, ela vai caindo, 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 caindo. E aí ela cai com a diástole, né? Ela vai cair, porque a diástole, o coração relaxa, só vai entrando sangue, não está saindo, não está entrando mais sangue nenhum nos vasos de resistência, só está indo adiante. Então, durante toda a diástole, tá entrando sangue para o coração. Aí até que o sangue jorra para o ventrículo, aí daqui a pouco começa a encher os ventrículos, ainda com as válvulas fechadas, e aí gera uma pressão que gera a sístole atrial isovolumétrica, que ela não encurta no início, mas aumenta o tônus a ponto de obliterar a passagem das cavas, né, para jogar sangue ali nos átrios. Bem, aí atingimos o patamar mínimo de pressão dentro, né? Porque aí já vai lentificar. Os vasos venosos já não vão conseguir jogar para diante, porque fechou. Os vasos da microcirculação vão ter dificuldade de jogar isso para diante. A própria artéria e arteríolas vão ter dificuldade. Então ali vai ser registrada a pressão arterial mínima. Às vezes ela pode diminuir mais um pouquinho, mas não muito além. Então, como o que fez a pressão cair é a diástole, então ela é chamada, essa pressão mínima, que aqui no indivíduo de 120 por 80 seria 80, é chamada de pressão diastólica ou mínima. Então a sistólica é a pressão máxima, que é o resultado da sístole ventricular. Ela vai crescer durante a sístole ventricular e chega ao seu auge quando acaba a sístole ventricular. E a pressão diastólica ou mínima, que vai se esvaziando de maneira significativa, vai caindo, 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 caindo durante a diástole. Quando ela acaba, ela se atingiu ali um patamar do mínimo. Então, por isso que é a pressão diastólica. Agora, o que seria a pressão arterial média? Seria a média aritmétrica entre sistólica e diastólica? Então, 120 para 80 ela seria 100? Não. Por que não? Ela geralmente é um pouco abaixo nos adultos e principalmente nas crianças, ela é um pouco abaixo da média aritmética. Nos idosos é que ela pode ser um pouco abaixo, exatamente a média um pouco acima. Por quê? Porque a pressão arterial média, vamos supor que a gente pega um vaso arterial da circulação sistêmica e coloca um sensor medindo a pressão. Em média, a cada milissegundos faz um registro. Durante a pressão máxima, final da sístole ventricular, até a diástole, quando ela vai caindo, 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 né? E aí terminou a diástole e aí você vai fazendo um registro. Você pegar uma média, a pressão raramente, nunca é um pouco pesada, mas raramente será uma média aritmética entre a sistólica e a diastólica. Geralmente ela está... Por quê? Porque a gente está muito mais durante o tempo, né, do ciclo cardíaco, a gente vai estar muito mais próximo, com pressões mais próximas da mínima,
Não a mínima, mas mais próximo da mínima que da máxima. Então, ela geralmente ela não é 100, ela é um pouco abaixo de 100. É um pouco abaixo da média, levando 100 se for 120 por 80, né? É um pouco abaixo da média aritmética. E na criança, que tem menos musculatura elástica, fibras elásticas, que não tem praticamente placa de ateroma nenhuma, então essa é a pressão arterial sistêmica é mais baixa e a pressão arterial média dela é ainda mais baixa, um pouco mais baixa ainda do que a média aritmética. Já no idoso, ela pode ser igual ao do adulto, só um pouquinho abaixo da média entre a sistólica e a diastólica, então se for 100, um pouquinho abaixo de 100, ou ela pode ser cravado 100, ou até um pouco acima de 100, porque o idoso, ele, por mais que seja saudável, ele tem algumas placas de ateroma, então tem um certo enrijecimento da artéria, que aí mesmo que não produza uma hipertensão arterial, porque ele é controlado, ele tende a pressão arterial média a ser igual à média aritmética, um pouquinho acima, e eventualmente um pouquinho abaixo como um adulto, tá? Mas de uma maneira geral, os adultos, a pressão arterial média é um pouco abaixo da média aritmética entre a sistólica e a diastólica, porque, volto a insistir, a gente fica mais, se a gente for medir a cada milissegundo da sistólica, que é 120, até chegar a 80, aí quando ela for subir outra vez, a gente parar de medir, a gente vai ver que a gente vai ficar mais tempo, mais próximo da mínima do que da máxima, por isso que ela não fica exatamente no meio da média aritmética. Bem, a pressão arterial média, ela é produzida, ela é fruto do quê? Do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue injetado por minuto pelo coração, né? A cada sístole ventricular, o sangue injetado é chamado de débito sistólico, e o que fica residual no ventrículo é o volume sistólico. Então, quando a gente tem vários ciclos por minuto, então a soma dos débitos sistólicos em um minuto é o débito cardíaco, vezes a resistência vascular periférica, que é dada pela circunferência do vaso. Quanto menor a circunferência do vaso, com uma vasoconstricção maior a resistência à passagem do sangue, quanto mais dilatado for o vaso arterial, menor a resistência, e também a viscosidade do sangue. Por exemplo, um sangue anêmico, ele é mais fluido, que você tem um volume de sangue, mas tem poucas hemácias, ele é mais fluídico. Já uma pessoa com extrema quantidade de lipídios e colesterol, sangue bem espesso, ou com policitemia, em que a pessoa tem um aumento do número de hemácias, esse sangue é mais viscoso, isso também gera um aumento da resistência vascular periférica. Então, a pressão arterial média, ela é o resultado do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Tudo aquilo que abaixa o débito cardíaco, se não for compensado pela resistência vascular periférica, diminui a pressão arterial. O mesmo se aumenta o débito cardíaco. Quando for compensado com a resistência vascular periférica, às vezes aumenta o débito cardíaco, mas a resistência cai. E aí, a pressão se mantém na mesma. Caso contrário, aumentará. Aí a resistência é a mesma coisa. Se a gente aumenta a resistência vascular periférica e o débito cardíaco cai, de repente a pressão não aumenta. Agora, se ele não cai de maneira significativa, se ele também está alto ou está normal e aumentou a resistência vascular periférica, aumentou a pressão. E se cair a resistência vascular periférica, não importa se tem a ver com a circunferência ou pela viscosidade do sangue, aí tem uma queda da pressão. Tá? Bem, vimos então a pressão, agora vamos falar sobre os distúrbios da pressão arterial. Aí temos a hipertensão arterial sistêmica, que é o aumento da pressão arterial sistêmica no indivíduo. E a gente considera aumento quando a gente tem uma pressão acima de 140, de 140 para cima de sistólica, ou acima de 100 de diastólica. Então, 140 por 100, a gente tem aí já caracteriza. Num adulto, a gente já, e no idoso também, a gente já caracteriza uma hipertensão arterial sistêmica. E aí ela pode ser leve, moderada, grave e maligna, né? A leve está próximo desse valor aí de referência, é máximo, moderada e grave, e a maligna é quando você tem disfunções
agudas por conta do excesso da pressão. Então você vê escotomas cintilantes, vê como se fossem os vagalumes, umas estrelinhas, tem sensação de parestesia, ou seja, alteração da sensação, formigamento, diminuição da sensibilidade, pode ter uma cefaleia em capacete, não na nuca, dor na nuca, às vezes o indivíduo está hipertenso porque está referindo-se a ansiedade. Às vezes o indivíduo tem ansiedade, está todo encolhido, dá uma dor na nuca, e aí a dor e a ansiedade geram aumento da pressão, pensa que é da pressão, e não é. Uma hipertensão sistêmica causando cefaleia é uma cefaleia em capacete. Então, quando a gente começa a ter lesão de órgãos renais, cardíacos, cerebrais, então a gente tem uma hipertensão maligna. Ela está muito alta e já tem sinais. Porque tanto a hipertensão leve, moderada e grave, quando ainda não é de característica maligna, ela é traiçoeira. Ela vai lesando os vasos, favorecendo a aterosclerose, que vai piorar ainda mais a hipertensão se acontecer. Ela vai prejudicando o rim, né? O indivíduo, depois do diabetes, a principal causa de doença renal crônica, de insuficiência renal crônica, é a hipertensão aqui no nosso meio. Então vai prejudicando a perfusão do cérebro, podendo levar a quadros demenciais que não são de Alzheimer, de vasculares, lesões retinianas. Então, só que a pessoa não sente nada. Pelo contrário, se ela está algum tempo com uma hipertensão arterial, se ela não tiver um aumento ainda maior, súbito, ela pode até, quando ela tomar um medicamento, se a pressão cair, ela pode até começar a ter sintomas de hipotensão e erroneamente achar que a pressão dela é 160 por 120. Não, aí cai para 12 por 8 e começa a passar mal. É por quê? Porque ela estava adaptada, entre aspas, falsamente adaptada, ou seja, ela não sentia nada, mas ela estava lá corroendo o indivíduo, né? E um dia a conta vai chegar, e aí quando ela baixa, principalmente se ela baixar abruptamente, ela começa a ter sinais de hipotensão arterial, apesar de que o ideal é que ela vença isso, se adapte, aguarde algum tempinho até melhorar essa adaptabilidade, porque o correto é ela ter a pressão adequada para a idade dela, para as situações dela. Ficou claro? Então, quando a hipertensão ela é maligna, ou ela está altíssima a ponto de produzir disfunções neurológicas, em alguns casos dá até convulsão, ou ela já tem lesões a longo prazo, e aí não precisa estar altíssima, mesmo uma hipertensão leve a moderada, não controlada, pode produzir essas lesões a longo prazo, e aí a conta chegou. Bem, agora, a gente pode, a partir do adulto, 140 por 100 já é considerado limítrofe entre a hipertensão leve e não hipertenso, sim. E se eu tiver de 140 para cima, mas não tiver dissistólica, mas a diastólica está abaixo de 100. Aí é hipertensão ou não? É hipertensão. É uma hipertensão sistólica, mas é uma hipertensão. Tem que ser tratado como hipertensão, tem as mesmas consequências da hipertensão. E o contrário também é verdadeiro. Você tem uma pressão abaixo de 140 de sistólica, mais uma diastólica de 100 ou mais, a gente considera uma hipertensão arterial sistêmica do tipo diastólica. Por exemplo, algumas situações hormonais, como uma pessoa com deficiência de vitamina D, que está sempre com paratormônio muito alto, ela pode desregular outros eixos hormonais e sempre dar um aumento muito significativo da pressão diastólica e nem tanto, ou não aumentar a sistólica, vai ser considerado hipertensão. Agora sim, uma coisa que que tem que se levar em consideração, que a hipertensão, mesmo que leve, numa pessoa que não está sentindo nada, ela tem que ser tratada, porque vai chegar um preço, tá? E aí o ideal é que trate com um medicamento que vai caindo aos poucos para não ter essa sensação ruim. Quanto mais alto for a pressão, mais lentamente tem que ser essa queda. Porque, inclusive, se descer abruptamente, a gente pode ter dois tipos de problema. Primeiro, essa sensação de hipotensão, de mal-estar, e aí o paciente tem dificuldade de aderir à medicação, como também uma queda abrupta pode acionar mecanismos de proteção, vendo que aquilo é errado, e aí acionar um mecanismo hipertensor e vira uma
uma montanha-russa que cai, depois sobe, cai, aí nessa subida pode subir além do que estava e aí dá prejuízos agudos à vascularização, principalmente cerebral. Então não é adequado, quanto maior a pressão arterial, que ela cai abruptamente. Primeiro, porque isso pode dificultar a adesão ao medicamento, porque o indivíduo vai começar a ter essa falsa ideia de que ele não sentia nada com a pressão alta, então a pressão alta caiu dele, né? Ou como também pode cair muito, e aí o mecanismo de puxar ela para cima ser acionado, e aí ele ficar mais alto do que estava antes. Mas isso vocês vão discutir com detalhes lá na parte mais clínica do curso de vocês. Bem, a pressão, né, arterial, então, agora quando a gente tem a hipertensão arterial, a gente pode ter dois grupos de hipertensão arterial. A hipertensão essencial, também chamada de idiopática ou primária, em que a patologia é a hipertensão. Ela pode produzir outras patologias como sequelas dela, mas ela é a hipertensão é a própria patologia, que você não encontra uma causa básica, né? A maioria das hipertensões, principalmente em adultos e idosos, ela é essencial. A gente não encontra uma causa para ela. A princípio, os mecanismos de regulação não regulam adequadamente a pressão, mas não tem nenhuma patologia. E essa hipertensão essencial, ela vai aumentando o número de pacientes hipertensos à medida que vai passando a idade, né? Então, os mais velhos têm mais, na fase do climatério, e os idosos têm muito mais pacientes com hipertensão essencial do que nos adultos. E ela piora com a obesidade, com o sedentarismo, com hábitos de bebidas destiladas em grande quantidade, em grande consumo de sal. Isso tende a piorar o indivíduo com hipertensão essencial. Não é a causa, mas ela piora o indivíduo com hipertensão essencial. Agora, os indivíduos afrodescendentes do continente americano, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, eles têm uma quantidade de hipertensão essencial muito alta na juventude. Um adulto jovem, muito alta, muito maior do que qualquer outra, né, etnia. Mas quando a gente vê o africano preto, ou africano árabe, ou africano do continente africano de uma maneira geral, ele tem hipertensão essencial com o mesmo padrão das outras partes do planeta e das outras etnias. Ou seja, a hipertensão essencial é a mais frequente, mas começa a aumentar no climatério e na velhice e tem pouca na vida adulta. Só no continente americano é que os afrodescendentes possuem uma hipertensão essencial na vida adulta, jovem, muito maior, com uma grande frequência e muito maior do que as outras etnias. Quando chega no climatério e na velhice, aí se igualam. É como se eles antecipassem para a vida adulta entrar na vida da hipertensão essencial. Ou seja, quem deveria fazer hipertensão essencial faz mais cedo. Não é que faça mais, é que faz mais cedo. Porque se fizesse mais, mais cedo, ele teria uma grande quantidade de hipertensão essencial mais cedo, na vida adulta, e na velhice e no climatério ele seria mais... Não, na velhice e no climatério ele se iguala a amarelos, a brancos, etc, etc. Porém, a povos originários, ele se iguala. Porém, na vida adulta é que eles iniciam mais cedo. E aí, por que isso? Acredita-se que a resposta esteja na história. Quando os escravos foram trazidos para o sul da América do Norte, para a América Central e para a América do Sul, incluindo o Brasil, muitos ficavam muito tempo, às vezes tinha uma calmaria, tinha erros de cálculo, e aí começava a ficar muito tempo eles nos navios negreiros e reduzia a quantidade de água. Então, a água era reduzida para os pretos e brancos, mas os brancos sempre bebiam mais água do que os pretos, porque entre os brancos e os escravos, eles, né, já estavam... Uma pessoa que escraviza a outra e traz da forma com que a coisa foi feita, não vai estar nem aí para a sede do outro, vai ter a sede dele. Então, muitas pessoas
pretas escravizadas que estavam nesses navios negreiros, quando acabava a água antes do tempo, seja lá qual for o motivo, desse acabar a água, ou porque a viagem foi mais longa, ou calcularam errado, sei lá o que for, eles não podiam beber água do mar, né? Então o que acontecia? Muitos desidratavam e morriam. Justamente quem mais sobrevivia nessas situações eram aqueles indivíduos que tinham uma variação na retenção de sal. Eles tinham uma capacidade, apesar de não ter nenhuma doença básica, eles tinham uma capacidade renal de retenção de sal muito maior. E com isso, eles conseguiam não desidratar, urinar menos e não desidratar, ou não desidratar de maneira tão severa a ponto de fazer um choque hipovolêmico do que os outros. Então eles sobreviviam, vieram para cá, e aí fez como uma seleção natural, e é por isso que com as descendências, né, pessoas pardas, mulatas, pretas, do continente americano, do norte, do centro e do sul, geralmente tem hipertensão idiopática mais jovem, porque ele já tem uma tendência natural à retenção de sódio e água. E lá no continente africano, os pretos do continente africano, aí não, mas você vai ter lá as pessoas que têm essa retenção, mas a maioria não tem. Não houve essa seleção natural, então ele é igual a todos, tá? Ficou claro? Isso não significa que povos originários, asiáticos, árabes, caucasianos, também não possa ter eventualmente uma retenção aumentada como sua característica e aí ter hipertensão idiopática mais jovem, mas é menos frequente porque não houve essa seleção natural que houve aí com os navios negreiros. Então isso explica por que você tem mais hipertensão idiopática em jovens pretos e descendentes nas Américas, somente nas Américas, não em outro lugar, do que as outras etnias. Bem, e a hipertensão secundária é quando você tem uma doença que ela gera hipertensão. Por exemplo, você tem um tumor da medula da suprarrenal, a medula da suprarrenal libera a norepinefrina, aquele mesmo neurotransmissor do simpático, que aumenta a frequência e a força de contração e faz aumento da resistência vascular periférica. Nós vamos falar isso melhor, já falamos no passado, vamos aprofundar isso na próxima aula. Então ela joga isso como hormônio e ele vai atuar nesses receptores aumentando a pressão arterial. Então tem que usar medicamento para controlar a pressão, mas o resultado final vai ser a cirurgia que vai retirar aquilo. Uma pessoa, por exemplo, que tenha excesso de hormônio glicocorticoide, ou porque está produzindo muito glicocorticoide além do que deveria produzir, ou porque está tomando glicocorticoide, tem medicamentos aparentados dos glicocorticoides, semelhantes dos hormônios, que são usados como anti-inflamatório, anti-alérgico, com doses ainda maiores, imunossupressoras. Então o glicocorticoide pode aumentar a pressão de diversas maneiras, né? Ele aumenta o número de receptores beta do coração, aí vai bater mais, ele imita um hormônio da suprarrenal que retém só de água, aumenta a produção de um outro que faz vasoconstricção, aumenta os receptores dele. Então tem uma série de coisas que aí você resolvendo, parando de tomar o glicocorticoide, se for possível, resolvendo a doença que está produzindo muito glicocorticoide, você aí resolver essa questão. Doenças renais que bagunçam a reabsorção de sódio de água, aumentando, né? Isso tudo vai gerando uma hipertensão secundária, e que a hipertensão é a consequência da doença, ela não é a doença. E aí você tem que usar um medicamento, vamos insistir, para regular a pressão, até que você resolva a causa da doença, e aí ele vai ter alta. Acredita-se que a hipertensão secundária seja bem mais frequente na criança hipertensa do que no adulto e no idoso, mas tem gente que interroga. Por quê? Porque no exame físico do adulto e do idoso é comum a mensuração da pressão arterial, mas não é comum a aferição da pressão arterial em crianças, adolescentes, né? Muito menos em bebê. Então, quando algum médico vai aferir a pressão arterial, é porque ele está suspeitando ou tem certeza que aquele paciente tem uma doença que pode causar hipertensão secundária. Então, ele até vai medir para confirmar ou para tomar uma atitude, né? E aí sim, quando se resiste àquela hipertensa,
é a hipertensão secundária. Como a hipertensão não dá sintomas, a não ser que suba demais ou depois de muito tempo. E ela é matreira. E as pessoas não têm hábito de medir a pressão arterial das crianças e adolescentes no dia a dia do contato dela, muito menos bebês, acaba só registrando hipertensão secundária em crianças e a primária, muito raramente, quando alguém mediu por algum motivo. Diferente, né, dos adultos e idosos que no seu exame físico completo sempre se mede a pressão arterial, independente daquela doença causar hipertensão ou não, até como check-up. Então, por isso que tem gente que acha que a hipertensão secundária pode ser até um pouco mais frequente na criança do que no adulto, mas ela não pode se afirmar que é a principal causa de hipertensão na criança, porque a gente teria que fazer uma longa pesquisa durante muito tempo, diversos tipos de criança e adolescente, para se ter certeza de que a hipertensão essencial não é tão frequente assim. Ficou claro? Aí, agora, hipotensão arterial. A hipotensão arterial, olha, a hipotensão, ela geralmente no adulto, quando você tem uma sistólica de 90 e uma diastólica de 60. A partir disso para baixo é uma hipotensão. E teoricamente seria igual, né, à hipertensão. Se eu tenho uma diastólica normal mais uma sistólica acima de 140, eu já digo que é hipertenso. Se eu tenho uma sistólica normal mais uma diastólica acima de 100 para eu já digo que é hipertenso. Então aqui é a mesma coisa. Se eu tenho uma sistólica de 90 para baixo, não importa a diastólica, eu tenho uma hipotensão. Se eu tenho uma diastólica de 60 para baixo, não importa a sistólica, é uma hipotensão. Pode haver uma hipertensão da sistólica e uma hipotensão da diastólica? Ou o contrário, uma diastólica alta e uma sistólica mais baixa? Não, sistólica alta e mais baixa não, mas ter uma divergência de pressão bem alta, uma sistólica bem alta, mas isso geralmente são malformações de vasos sanguíneos, malformações cardíacas, isso não é muito comum, tá? Então nem vou entrar aqui no mérito. O que pode acontecer é uma diastólica baixa com uma sistólica normal, ou uma sistólica baixa com uma diastólica normal. Aí a gente considera o valor alterado. Porém, vamos lá. Quando que a gente vai intervir? Na hipertensão, seja leve, moderada, grave, seja com maligno ou não, na hipertensão a gente sempre tem que fazer uma intervenção, de tentar verificar quais são os fatores que pioram essa hipertensão e tratá-la, né? E se for secundária, tratar a causa também. Ponto pacífico, mesmo que o cara seja um achado, em qualquer que seja a faixa etária. Agora, a hipotensão a gente só trata se estiver levando à disfunção. Caso contrário, a gente só observa. Por exemplo, uma pessoa que fica sonolenta, que tem desmaios, que fica lenta sob o ponto de vista físico e intelectual, né, que não consegue executar. Aí essa hipotensão, ela está gerando sintomatologia e deve ser tratada. Caso contrário, o cara está com 85 por 60, 90 por 50 e está lá fazendo suas atividades todas, não tem nada, vida que segue, não há necessidade de tratamento. Beleza? Lembrando que a pressão arterial não são os mesmos valores na criança. Quanto mais jovem, menor o valor. Se é uma criança que acabou de nascer, tem que saber o tamanho dela, porque ela pode ser prematura, pode ser um aterro PIG, isso tudo. Quanto menor a criança, mais prematura, menor a pressão, porque menor fibras elásticas. E à medida que a criança vai crescendo, você tem um certo padrão, a gente tem que jogar num gráfico, né? Existe uma fórmula para dar uma ideia geral, mas o ideal é colocá-la num gráfico de acordo com a idade, e ela vai, né, até que ela chega na adolescência, e no finalzinho da adolescência ela já tem uma pressão igual a do adulto e os parâmetros também iguais do adulto. Agora, a pressão ideal é em torno de 100 por 80. 100 de diastólica, de milímetros de mercúrio, a 100 de sistólica, máxima, de milímetros de mercúrio, e vamos recapitular. A pressão ideal no adulto seria 120 por 80. 120 a pressão sistólica e 80 diastólica. Porém, só consideramos alta a partir de 140 por 100. Então, entre 130, a partir de 130 de sistólica, até
140 até 139,9, dando completamente 140, nós temos o que a gente chama de pressão normal alta. Ela é normal, não é alta, mas tem que ficar de olho para ver se ela não vai aumentar. E que o ideal é que ela esteja abaixo desse 130. E a diastólica a gente considera uma normal alta quando ela é de 90, mas abaixo de 100. Aí ela é uma normal, porém alta. Aí esse normal alta não significa que tem que intervir com medicamento, não. Tem que ficar de olho nos fatores que podem aumentar a pressão, porque ela pode subir além. Agora está 120/80, vida que segue. Ou até, né, abaixo de 120, mas acima de 90 de sistólica. Ou abaixo de 80, mas acima de 60 de diastólica. Aí nós temos uma pressão arterial normal. Beleza? Perfeito? Tudo em cima. Agora vamos ver como que se deve... uma coisa importante. Para a gente dizer que alguém tem hipertensão, essa tem que ser aferida de maneira correta e algumas vezes por dia. Porque tem a famosa hipertensão do jaleco branco, aquela pessoa que a pressão é sempre normal, quando ela vai no médico, mede, sobe. Ela fica tão ansiosa e tão o peso do jaleco branco que ela sobe. Então, não se pode dizer, a não ser que seja uma pressão altíssima, com manifestações clínicas, fora isso, a gente não pode dizer que uma pessoa tem uma hipertensão simplesmente por uma única ou algumas poucas aferições, né? Principalmente se foram poucas aferições e hora estava normal, hora estava alta. Por quê? Um estresse, um aborrecimento, uma encheção de saco pode fazer com que ela aumente e depois ela volte e não caracteriza uma hipertensão, né? A avaliação da pressão, quando é num ambiente, num posto de saúde, um pronto-socorro, enfim, você vai fazer parte do exame físico a avaliação da pressão. Você deve avaliar a pressão arterial quando a pessoa chega, que geralmente está mais alta, né, porque ela estava apreensiva, estava ansiosa, ou aconteceu alguma coisa no trajeto, e depois que ela está em um repouso, já conversou, já relaxou, fez o exame físico todo, aí mede-se a pressão arterial novamente, e essa é que geralmente vale. A pressão arterial, ela pode ser feita com esfigmomanômetro e de mercúrio, que está sendo substituído até por conta até que isso quebra, pode haver contaminação, intoxicação, estão substituídos por os digitais, e aí tem digital no pulso e digital aqui acima da prega do cotovelo, que são os ideais, né? No passado se falava muito mal dos digitais, hoje tem digitais bem eficientes e que você não precisa do esteto, né? Você põe ali, não necessita do esteto. Esse esfigmomanômetro, não importa se é essa pulseira aqui, né? Não, que na realidade não é uma pulseira, é uma braçadeira, né? Pulseira seria aqui no pulso. Uma braçadeira, ela tem que ser pelo menos 2/3 do braço. Se ela for muito além disso ou muito aquém, pode dar variações. Tem que verificar se o reloginho está calibrado, assim como também verificar periodicamente se esses digitais estão calibrados. Digitais não precisa do esteto, né? Mas se você também não tiver esteto, tiver esse aqui, você pode ver sentir o pulso. Você vê o pulso, infla, aí infla até 20 milímetros de mercúrio acima do desaparecimento do pulso, depois vai desinflando o manguito, a pera do manguito lentamente. Quando der a primeiro toque ali, você está olhando no relógio, é a máxima, é a sistólica, aí ele vai diminuindo. Quando ele praticamente quase que desaparece, é a diastólica. Com isso daqui é muito mais rápido, que você vai avaliar, não vai precisar de sensibilidade do dedo, de a pessoa ter um bom pulso, ou usar o esteto, né? Mas enfim. Mas mesmo esse não pode ser além de 2/3. Então, por exemplo, as crianças, elas têm diversos tamanhos, então existem diversas braçadeiras para a criança. O relógio é o mesmo, o método é o mesmo, mas várias braçadeiras. Pode ser também medido na coxa, em vez de você colocar no braço, umas pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade, você pode medir ela na coxa, né? Se você tem uma braçadeira muito grande, aí na coxa ela vai pegar 2/3 da coxa, aí beleza, então tem que ter esses cuidados técnicos. E segundo a Associação Europeia de Cardiologia, eles têm o seguinte método para aferir a pressão arterial.
Eles sempre perguntam à pessoa se já mediu a pressão arterial anteriormente, qual é o braço que geralmente ela é mais alta, né? E geralmente um braço é um pouco mais alto do que o outro. Não pode ser muito mais alto, que também isso demonstra problemas vasculares raros, né? Tá? Assim como também uma discordância muito alta entre a pressão dos membros superiores quanto os membros inferiores, mas, isso, né? Mas sempre tem um que aumenta, é um pouco mais alto. Então você vai escolher esse. Se o indivíduo não sabe, aí você vai ter que medir nos dois e ficar sempre com o mais alto. E aí você faz o seguinte, coloca o braço na altura, se o cara não estiver deitado, se a pessoa estiver sentada, na altura, né, em cima apoiada numa mesa, né, num lugar que não fique lá pendente o braço, nem caído, e aí você coloca o braço e aí você infla, né? Se for o digital, ele mesmo infla dentro de um tempo padrão, de acordo com a pulsação. Se for no esfíncter, no reloginho, você vai inflando, palpando o pulso radial, e aí quando para a sensação do pulso, a pulsação você aumenta mais 20 milímetros de mercúrio, e depois vai desinflando aos poucos. Ou então você vai inflando lentamente, né? Se a pessoa não tiver um bom pulso, você ainda não se apropriou da técnica de aferição do pulso, tem algumas dúvidas, você vai inflando, aí o ponteiro vai, né, batendo, vai. Quando ele começar a tremer, aí ele tá indo, tá subindo, né? O ponteiro tá subindo, tá aqui, ó. Tá subindo. Quando ele começar a tremer, você faz mais 20, e aí depois vai desinflando e faz a avaliação. Perfeito. Isso é qualquer um, não é só a europeia. Na europeia, eles avaliam o seguinte: eles deixam a pessoa sentada, não importa se com calçado ou não, mas com os pés repousados sobre o solo, e fica ali durante uns 5 minutos. Fica ali sentada. No final de 5 minutos, ela infla e mede. Independente do que dê, não valoriza. Aí espera 2 minutos, infla novamente e mede. E aí fica valendo essa segunda mensuração. Isso é uma técnica proposta pela Sociedade de Cardiologia Europeia para reduzir falsas hipertensões. Então, ela, além dos cuidados, né, que se você acabou de chegar, você medir, depois da pessoa estar acostumada a medir novamente e estar valendo essa segunda, eles ainda têm essa técnica de esperar 5 minutos, com as pés não pendentes, em cima ali, relaxada, aí mede, não conta, nem diz o valor. Fala, o primeiro valor nós não vamos valer, porque senão a pessoa já fica preocupada, e está medindo outra vez, e aí mede o segundo é que está contando. Na dúvida, se a pressão é irregular mesmo, ou se não é, a gente faz um mapa, que é um aparelhinho que a pessoa coloca na sua cintura e que mede a pressão arterial em vários momentos durante o dia, em 24 horas. E o ideal é que a pessoa faça as suas atividades que ela tem hábito do cotidiano fazer. E aí ele vai registrar e depois sai um mapa dizendo em que momentos é que ela subiu. Aí a pessoa tem que registrar o que estava fazendo quando o esfíncter automaticamente. Ela não precisa medir. A braçadeira ela vai inflar e vai detectar e vai registrar, então ela não precisa ter trabalho nenhum, ela só vai ter o trabalho quando ela vê que está inflando, ela fica parada, parar o que está fazendo, ficar parada, a desinflou, ela registrar, estava tomando café, estava batendo papo, estava discutindo, estava fazendo sexo, estava estudando, estava dormindo e assim por diante. Tá claro? Bem, agora que nós já vimos, né, a pressão, as situações relacionadas à pressão arterial, já vimos vários conceitos de pressão arterial e de aferição, nós vamos passar para a regulação da pressão arterial, os mecanismos de regulação da pressão arterial, mecanismos fisiológicos. Mas isso será para o nosso próximo videoaula de hemodinâmica aqui do curso de Fisiologia. Até lá! Estou aguardando vocês.